Está começando o Thaísa Pode, o podcast que você pode tudo que você quiser, porque a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Eita, que já tá caindo tudo aqui no estúdio. Gente, eu tô tão empolgada. Eu tô muito empolgada, muito feliz e muito grata a Deus por estar com essa pessoa, porque não poderia ser outra pessoa, gente. Vocês pediram, ele também me pediu. Eu também pedi. Ele pediu. Pedi sim. Estamos aqui com o Padre Juarez de Castro, Thaísa, meu amigo. olha como eu tô feliz de estar aqui, mas muito mais feliz. Agora eu fiquei muito comovido agora, sabe por quê? Por quê? Porque você falou assim, Thaísa pode, e o pessoal faz muito trocadilho com a questão do podcast, com pode pra tudo, pode isso, pode pra aquilo, pode isso, pode, quem pode, aquela coisa. Só que nunca tinha visto o trocadilho com São Paulo. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Olha, tudo pode aquele que não... Nossa, que demais! Padre, olha, foi São Paulo que falou isso? São Paulo. Nossa, eu não sabia. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou forte, né? Olha que coisa interessante. Olha que interessante. Tudo pode naquele... Tudo interessante. Thaísa pode. Olha, Eu tudo São posso Paulo naquele... podia ter feito um podcast desse jeito. São Paulo, por que você não fez podcast, São Paulo? Tô tomando café antes da hora. O padre tá aqui, gente. É muito especial pra mim, porque o padre é muito compromissado, né? Ele tem muitas coisas pra fazer. Mas pra você, eu viria de qualquer lugar. Então agora põe o pé na orelha. Não consigo. Eu que ensinei ela, eu que ensinei ela a pôr o pé na orelha. E ele que ensinou outras coisas também. É verdade. Não, mas assim, a espiritualidade, porque tem assim... aqui, ó, tem. a Thaísa com o pé na orelha. Esse é maravilhoso. O padre, gente, com certeza vocês conhecem ele. O padre, vocês falam muito que eu sou autêntica, mas a minha autenticidade é muito por conta desse ser humaninho aqui. Eu já era autêntica, mas quando a gente encontra alguém que poda a gente, por mais que você queira, a pessoa te corta. Só que o padre, ele é tão seguro, tão generoso e tão autêntico que ele não tem problema nenhum de deixar o outro brilhar. Ai, meu Deus, pode falar. Gente. Eu suporto muito bem o elogio. Mas você pode... Padre, se tem uma pessoa que pode receber elogio, essa pessoa é o senhor. Não, mas... Porque o padre é uma Thaís luz na terra. A Thaís é uma pessoa que tem tanto talento que de repente não cabe só dentro dela, explode. Você sabe, já percebeu, é verdade. Explode, olha, é por isso que você é tão intensa em tudo que faz. Eu sou mesmo. É verdade, tão intensa. Isso é muito bom, essa intensidade. E tudo que você faz com muita paixão, né? Por isso que eu tô vendo esse podcast agora sendo feito com muita paixão, muita paixão mesmo. Na verdade, a gente faz as coisas na vida da gente apaixonados. A gente tem que estar apaixonado por ele já. Apaixonado pela vocação, apaixonado pelo trabalho, apaixonado pelo seu marido, pelo Júlio ali, olha que todo mundo é apaixonado. Ele tá lindo hoje, né, padre? Tá. Vem aqui, amor, vem mostrar você. Cada vez mais bonito, cada vez. E você ficando pra trás, e ele ficando mais melhor. Vem, amor! Olha lá. Abaixa. Não, você sabe que o podcast aqui, Thaísa Pode, também é isso. Tudo pode acontecer. Então o Júlio pode tudo entrar. Não, baixa. Olha lá. Tá lindão mesmo, né, padre? Lindo, olha aí. Isso mesmo. Ué, o que você tá fazendo? Tá fazendo contra a regra! Contra a regra daqui do... Depois você fica esperto que você pode, de repente, entrar aqui, viu? Eita, nós! Olha, eu pedi café e eu pensei que não ia ter café. E teve café mesmo. Café. E eu achei que eles iam preparar, mas já tava preparado. Não, já tava preparado. Tanto é que tá frio. Mentira. Mentira. Gente, fala se não existe um ser humano mais autêntico que ele. Padre, falando sobre autenticidade. Primeiro eu quero agradecer agora, abertamente, porque eu já falo isso em vários lugares. Falei isso no Passo Repassa, no Domingo Legal. Que o padre, ele é essa generosidade em pessoa, essa autenticidade, esse ser humano único. E a gente tem que entender sempre que a gente tá aqui nesse mundo pra gente... A nossa luz reverberar, explodir pra que outros sejam luzes também. É verdade. E o senhor é essa pessoa. Tem pessoa que tem medo, fala, eu não vou deixar porque vai que brilha mais que brilha eu. Mais, Que bom, né, quando o outro brilha. Aí é verdade. Nossa. Jesus falou, né, isso, que a gente tem que, quando tem uma luz, a gente pega a luz e coloca bem alto, pra ela brilhar alto, né? Você vê uma luz, você não pega a luz e coloca debaixo da... Foi Jesus que falou isso? Jesus falou isso. Caramba, olha, gente. Olha aqui, ó, você pega a luz e coloca alto pra brilhar, né? E você é uma luz mesmo que tem brilhado pra tantas pessoas. Sabe o que eu acho muito interessante? Eu vou falar agora pra vocês. A Thaísa, ela faz tudo com muita intensidade, com muito amor, com tudo que faz. Com muito amor mesmo, tudo que ela faz. E aí ela, de repente, ela explode pro Brasil inteiro por causa dessa autenticidade. Por causa do senhor? De tudo e tal. De tudo que foi acontecido. E isso não mudou nada
na vida da Thaís. Não mudou nada, que eu digo assim. Ela não ficou mais metida, ela não ficou snob, ela não ficou nada. Por que eu vejo Ela não isso? ficou mais metida, parece que eu era metida, bem hein? metida, que muito, vocês imaginam. Ela, nada disso. Olha que interessante. Por que eu percebo isso? Eu vejo, eu testemunho toda hora. Tanto na Rede Vida, quanto lá na paróquia, que a Thaís vai lá à missa. E as pessoas chegam para ela com muita vontade de falar, ai! E as pessoas dizem, eu sou seu fã, eu sou sua fã. E ela tem um carinho, ela tem um respeito pela pessoa, por qualquer... Claro que chega um monte de criança, né? As crianças gostam demais. E elas chegam e falam... E a Thaís, a mesma atenção que ela dá para a criança, dá para o adulto, para o velhinho e tal. E isso é muito bonito, Thaís, isso é muito bonito. Porque isso, você estava falando de brilhar a luz, é isso mesmo. Quando sua luz brilha, ela brilha para fazer bem, trazer bem para as pessoas. E tem feito bem para muita gente, você sabe disso. Né? Desde quando, com a sua alegria, com a sua maneira, com o seu jeito, com a sua, com a sua espontaneidade, isso tem feito bem para as pessoas. As pessoas dão risada, as pessoas se alegram, né, com a sua... Isso é muito bom, né? Muito bom. E volto a dizer, você não mudou nada por causa disso, né? A Thaís foi em quase todos os programas de televisão que existem E o SBT ainda, então, que eu sempre amei, né, padre? Olha que doideira! O SBT, ela tinha uma loucura com o tal do SBT, aquela coisa... Agora o senhor me trouxe uma outra realidade também, porque eu era realmente muito louca pelo SBT. Ainda sou, amo aquela emissora, mas é que a internet que foi o que o padre fez. Não aparece, não. Eu falei que o padre, que eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, sempre, porque a gente tudo pode nele, mas o padre, porque o padre, ele foi esse incentivo na minha vida em identificar que eu era essa alegria, essa espontaneidade, porque eu era. Só que é o que eu falei, se o senhor não me dá essa aval, o senhor foi a primeira pessoa na Rede Life a olhar e falar, essa menina, então você jogava comigo. A gente então o senhor foi o primeiro, eu nunca vou esquecer isso. Por que aconteceu tudo isso? Porque a Thaís, como eu disse, ela é muito intensa, que ela fazia, e de repente o trabalho dela era fazer o merchan. Só que de repente o merchan tinha uma outra conotação. Era um quadro. Era um quadro. Eram 3 minutos de merchan, a gente ficava 7, 5, 10. Era um quadro, é verdade, você falou, era um quadro, na verdade. E aí as pessoas começavam a assistir o programa para esperar o merchan acontecer. Interessante isso, muito louco isso, as pessoas assistiam o programa para esperar o merchan acontecer, para ver, porque cada dia era uma coisa nova que ela trazia, cada dia era uma sempre foi a nossa troca, né? E aí, de repente, acontece de que a Thaísa, ela... espontaneamente, nada combinado, né? Nada combinado, tudo espontâneo. Tudo espontâneo, ela chega com uma bota. A bota não... Você zoou minha bota primeiro. Eu zoei bastante. Ele zoou minha bota, gente. Eu falei, aqui não é... Aí e de repente o áudio, né? Nossa, o Rodrigo, gente. Do áudio no Rodrigo. Todo Rodrigo mundo, que né? tem um time, né, pro áudio. Rápido demais. Bota uma música da Joelma, ela e pronto, estoura aquilo. As meninas que colocaram no Twitter, né? Twitter? Não, no Twitter, acho que foi Twitter. Instagram. Não, menino, foi no Twitter, foi no Twitter acho. primeiro, aí depois alguém pegou do Twitter e foi pro Instagram. Aí o Hugo Gloss postou. Beijo pra você. Aí, postou. Aí todo mundo de repente conheceu por causa de um gesto, né, que a gente fazia sempre. Que fazia sempre. Aí conheceu a Thaísa e viu a Thaísa, viu a alma da Thaísa. Olha que profundo. Da Thaísa, olha a alma da Thaísa. E viu essa pessoa generosa, bondosa. E daí pronto, aí ninguém segura mais. E você está vendo hoje aqui no Thaísa Pode, porque ela pode tudo. Naquele que me fortalece. E aí, gente, só pra falar da minha gratidão, porque o padre sempre falou isso. Ele visualizou essa minha espontaneidade e falou, não sei se o senhor falou, mas foi intuitivo também da sua parte de me dar. Isso. De trocar. E eu achei interessante. Mas é o seguinte, isso deve ao seu talento. Você tem talento, né? Você tem generosidade. Viu a oportunidade, falou, e usou daquele momento e começou a crescer. Isso é importante, né? Porque você tem talento, isso é uma coisa importante. Padre. Você tem talento. E como tendo talento, você sabe aproveitar as oportunidades. Como essa aqui agora, que é fantástico, porque o Thaísa Pode é o seguinte, nós estamos numa era de realmente trabalhar com a internet e fazer com que a internet chegue em todos os lugares. No mundo inteiro. Eu falava, padre, eu quero levar alegria pro mundo inteiro. Então, e eu limitada com a TV. Aí ele, Thaísa, podcast. Podcast. Então é por isso que você tá aqui, porque você precisa estar aqui. Eu sempre gostei de podcast, mesmo quando não era tanto podcast que tivesse, eu sempre gostei, sempre ouvi, antigamente, porque o podcast virou um videocast, uma coisa, um vídeo. Que a pessoa pode ouvir
Spotify ou assistir no YouTube, né? Mas eu sempre gostei da dinâmica do podcast, porque é mais livre do que a televisão, mais descontraído. Então, é muito bom. Esse formato aqui Então, esse formato até pra você. Você não. Eu te falei que, como você é muito intenso e você extrapola, você não cabe de repente. Não cabe na televisão, não cabe com o diretor, não cabe com. Nossa, não cabe, não cabe. Tawane sempre falou isso. Não Minha irmã, ela fica assim: você quer alguém te dirigindo? Você tem que ser livre. Então, não adianta. Vai pra internet. Então, pra internet. A internet é isso. Então, você não cabe nessa coisa. Então, é isso que. Ai, Padre, obrigada. Pronto, isso que é ensaiado, gente. Tudo. Meu, eu não consigo, eu não aguento, gente. Eu falo que, assim, eu sou muito feliz com a graça que Deus me deu. Baita do estúdio, muito bom o estúdio. Muito lindo muito tudo, bom. gente. Ó, produtora 716, estúdio Amauri. Estúdio Amauri, olha. Tudo maravilhoso, tudo top. Olha. E a produção, essa 716, Padre, que eu vou te falar, as meninas, a minha irmã e minha cunhada. Por que 716? Vem aqui contar, Dê. Por que o 716? Por que o 716? 7 de Ah, gravação. 7. SET. SET. E 16 porque é nosso dia. Tudo aconteceu no dia 16. A gente se conheceu, o primeiro beijo, começou a namorar. Ah, gente, que demais. Então, 7/16. Olha, Aí gente. foi o dia que a gente abriu a empresa também. Top, no dia, né? No dia Mas você não tá 7? entendendo, você vai ver o vídeo, você vai Que falar assim, tô interessante. passada. Elas mudam a cor, a edição que elas fazem, tudo é perfeito, elas são maravilhosas. Nossa, olha, viu? Agora, vamos lá, porque a gente Vamos só lá. ficou aqui na Não come- rasgação não- de não- cedo, vamos começar. Pensei que já tava terminando não, tá já. começando agora! Ah, Thaísa, pode? Muito importante, por que veio essa ideia do podcast? A gente tá num mundo em que tem muitas informações. isso. E a gente tá se distanciando cada vez mais da nossa essência. E aí, o que eu falei pra vocês? Tudo que tem aqui faz parte, o padre faz parte. Eu já era uma pessoa espiritualizada, eu sempre fui religiosa antes de ser espiritualizada. Então, a minha espiritualidade veio da religião. Só que a gente vai crescendo, a vida vai ficando corrida, a gente vai às vezes deixando de ir pra missa, que era a minha denominação, que a gente pode falar? A sua católica, religião, né? Minha religião, você é católica, Só que daí eu comecei a não ir tanto pra missa. Eu encontrei um momento que eu falei, meu Deus, Padre Mio, lindo da minha vida. A gente tava, falando sobre várias coisas, falando sobre espiritualidade. Eu sempre falando sobre espiritualidade, mas eu não estava mais indo à missa. Porque eu casei, eu cantava na missa com os meninos, que são meus amigos, lá em São Miguel Paulista. Aqui também. Você vai entrevistar eles? Vou entrevistar eles, padre. Muito bom, olha aí. Tem muita coisa linda pra acontecer. Então, vou resumir. Aí, eu fui na missa do padre. O padre sempre me dando vários toques, falando, eu falava, eu quero levar alegria pro mundo inteiro. Internet, TV não pega o mundo inteiro. Não pega, Só é que verdade. demora, tudo tem o dia Tudo certo. tem o tempo, tudo tem a hora certa. E as coisas de Deus são sempre assim, né? Exato. São sempre assim. A gente acha que é devagar, mas não é. É no tempo certo, Eu fui na missa domingo e o senhor, eu falei, Senhor, desse jeito, a gente tem medo de pedir, né? Pra Tem. Deus. Porque a gente sabe que... E Jesus mandou pedir peça! Exato! Que coisa! Ah, que nervoso! Tá escrito aí, peça, vocês têm que pedir. Caramba, não pede? O que é isso? Exato. É pra pedir, né? A gente tem que ser audacioso. É. Aí eu falei, Senhor, fala comigo através do Padre Juarez. Eu, não fala não. Não precisa. Não, porque eu fiquei com medo que o senhor ia falar pra mim. Fala, tá vendo? Aí eu falei, não, tá bom, pode falar. E eu já tava sentindo muito forte esse chamado da minha espiritualidade, de volta, né? Thaísa, de volta. Só que eu não me afastei de Deus, jamais. Só que eu me afastei da religiosidade. E é por isso que a gente vai falar também sobre isso, sobre religiosidade e espiritualidade. E aí eu fui na missa do padre e, gente, eu chorava, eu juro, não sabia nem o que fazer, tadinho, porque eu chorei tanto, mas tanto. Júlio, coitado, desde quando casou com você, só- não sabe o só que faz. chora. Não sabe o que faz, não sabe o que ele faz. Na verdade, desde quando casou. Eu não aguento. E aí o senhor é muito ungido, padre. O senhor tem muita presença de Deus na sua vida e o senhor se deixa ser usado, que é o que eu peço pra Deus sempre por causa de São Francisco. Que eu seja instrumento. É Instrumento verdade. de paz, de alegria, de amor. E é pensando nisso que esse podcast tá aqui. Por conta de muitas informações, que a gente acaba se distanciando da nossa espiritualidade. E aí eu falo sobre autenticidade. Toda vez eu falo, a gente tem que ser quem a gente é. Só que como é que a gente vai ser quem a gente é se a gente não tem a nossa vida espiritual em dia? Porque se nós somos seres espirituais, padre, a gente não... falou tudo. Não é, a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Isso Se eu me mesmo. afasto da minha espiritualidade, eu me Isso afasto mesmo. de mim. Isso mesmo. Você falou muito E importante. o senhor que deu esse insight em mim Olha na aqui, ó, missa. somos seres espirituais. O Aristóteles falava que a gente é um animal políticos ou politicon. Ele é muito inteligente, mas gente. aí,
A gente, mais do que isso, a gente é um animal espiritualizado, espiritual. Total. Nós temos, o ser humano, ele tem uma espiritualidade inata nele, independente da religião, ele tem essa espiritualidade. Ele tende para Deus, mesmo que ele não conheça Deus, mesmo que ele não saiba o que é Deus, mesmo que uma pessoa cresça e não tenha contato com ninguém, cresça no meio da floresta, ela não tem contato com nada, só igualzinho o Mowgli, ele tem uma espiritualidade inata, algo ali dentro que Deus colocou. Sim. Na verdade, né, a gente chama de lei natural. Essa lei natural que existe em nós, nós tendemos para Deus. De repente, a pessoa pode não saber o que é, mas ela tem uma espiritualidade. E isso é interessante. A religião, ela vem trazer e ordenar e organizar essa espiritualidade da pessoa. E a religião, ela nos é revelada justamente para que a gente possa nos aproximar de novo com Deus. A palavra religião todo mundo conhece, todo mundo sabe. Eu não, padre, pode falar. Religião vem de religare, né? Religare. De ligar de novo ao sagrado, né? De ligar de novo ao sagrado. Porque o que é a história do ser humano? A história do ser humano, a história da humanidade é essa. Deus me criou para estar junto dele. Deus me criou para passear com ele no jardim. É isso que Deus me criou, para ficar com ele no jardim. Por isso que no Gênesis, o livro do Gênesis, quando Deus cria, o que o homem faz? O homem e a mulher. Eles passeiam ali de uma maneira mais mitológica, você vê o Adão e Eva, né, caminhando com Deus no jardim. Caminhando com Deus, o que significa? Intimidade com Deus. Essa intimidade é perdida. Então, se distancia de Deus e o que é que nós fazemos a vida toda? Tentando nos ligar de novo aquilo. Nos ligar de novo. Então, nós temos aí a religião que vai fazer isso com a gente. Por isso a religião é importante. Por isso não vem com essa história de falar assim, não importa. Não, importa sim. Por isso que foi o insight importa. que eu tive, então. pai. Porque a missa, o senhor falou exatamente sobre isso. O senhor falou assim que era dos 2 irmãos, e o senhor falou de um chamado, que quando Jesus chamou isso. Pedro e... Pedro, o irmão dele era André. Pedro os irmãos, André. Tawane, pega essa, porque eu senti que foi pra você também. Pedro Quando ele chamou André, os irmãos, eles foram imediatamente. E aí eu já tava nessa coisa de tipo assim, nossa, as coisas do mundo, a correria, afasta a gente. Coloca aí, coisas entre mim e Deus. E o senhor falou exatamente isso. O imediatamente é isso. Imediatamente coisas que estão no meio. Mediando aquela coisa. Imediato é tirar aquela coisa que está no meio e eu ficar direto, né? Direto. A proposta de ficar com Deus não é nada nos mediando, né? É eu estar direto com Deus. Eu preciso voltar para Ele. Eu fui tocado por esse amor, eu preciso voltar a esse amor, né? Então eu preciso voltar. E essa coisa, quando você fala da religião, a religião é importante. E ela é importante porque ela me dá métodos, ela me mostra caminhos para ir. E é importante falar sobre isso porque é o seguinte, hoje tem uma mania de falar assim, duas coisas. Primeiro, a pessoa fala, não importa a religião, importa ter só a espiritualidade. Não vem com vacalhando as coisas, não. Não vem avacalhando as coisas, não. Vamos aprender muito no Thaisa Pode. Importa sim, importa ter espiritualidade, mas a espiritualidade não pode correr solta. Ela precisa de... E vai por ela precisa né? de doutrinas, de tudo isso. E qualquer religião tá bom? Não. Tem que ter cuidado com religião, porque tem religião maluca. Aí em 1973, Jim Jones, o pastor Jim Jones, levou todo mundo para Georgetown, aqui na Guiana, e matou 1.000 pessoas, envenenada. Meu Deus. Era uma religião. Era uma religião. Convenceu as pessoas a tomarem veneno, cianeto de potássio, num suco de groselha. Faz uma lavagem cerebral. Tem que tomar cuidado, porque tem religião que faz uma lavagem cerebral. Não é. Então, toda religião é boa. Não é boa. Não é. Tem religião que mata as pessoas. Tem religião que deixa as pessoas malucas, esperando o fim do mundo. Tem religião que explora os outros. Tem religião que, de repente, diz que você só vai ganhar as coisas se você pagar dízimo. Cuidado. Então, mas será que não é exatamente isso que afastou as pessoas da religiosidade? Então, e elas têm medo justamente. até de... Aí o que acontece, Thaís? Por causa, às vezes, de grandes decepções com as religiões, a pessoa, de repente, ela se vê falando, eu não quero isso, eu não quero participar dessa religião, não quero participar. Não, mas ela tem o direito de participar, ela tem o direito de procurar. Por isso, Thaís, a minha vida toda é esclarecer para as pessoas
né? Eu nunca tinha pensado em ser padre até 20 anos de idade, nunca tinha pensado em ser padre, mas a minha procura e a minha vontade de entender, compreender, né, a fé, a estrutura da religião, da fé, foi procurando a verdade. O senhor sentiu um chamado, né? Algo que foi mais forte. Ou você Senti. falou, eu quero estudar, e Deus aí... usa de várias formas para de repente chamar a gente, né? E Deus me usou de uma maneira, usando uma pessoa, um padre que eu vi e falei, eu quero ser igual aos padres, tá louco? Como que bondade, que generosidade desse homem, né? E eu falei, eu quero ser como os padres. Foi quando Deus me usou um padre, né? Padre Sérgio Henrique, para que pudesse me um dia convencer. Falou, eu quero ser igual a ele, pelo amor de Deus, quero ser igual a ele, né? E aí foi buscando a verdade, foi buscando a verdade também. Quando eu fiquei padre, e fiquei padre porque eu queria entender as coisas, queria compreender as coisas, queria entender a verdade. E fazer as né? pessoas entenderem a verdade fazer também. as pessoas entenderem, né? Às vezes tem hora que eu sou muito professoral, didático. Eu amo, porque eu aprendo muito. Então, às vezes até me contesto, porque eu quero explicar para as pessoas. Quando eu falo da Bíblia, eu quero explicar a Bíblia. Falar, foi assim que aconteceu. Mas falta isso na igreja, padre. Porque a gente às vezes vai, a gente vai na igreja pra gente buscar a palavra. E a palavra é justamente, nós leigos, a gente lê a Bíblia, a gente fala, não entendi. Aí a gente vai pra igreja, pro padre esclarecer. Aí quando a gente chega, às vezes a gente não sai sem entender. Então por isso que é importante o senhor. Eu já aprendi tanto com o senhor. O senhor falou sobre o significado do obrigado, que às vezes o senhor fala assim, eu vou falar à toa. E é uma necessidade, porque é verdade. O esperar e o esperança, que é surreal. Então é verdade. E sobre a questão bíblica mesmo. Pedro e eles dois, tananã, naquela época. E isso é gostoso, porque você fala, cara, que você entra na história. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu me religuei. Eu já tinha a minha conexão com Deus, óbvio, eu não perdi isso. Mas quando eu fui na sua missa, eu vou em várias missas, gente, porque eu não moro tão perto do padre, da paróquia dele. Não é verdade. Só que eu senti um chamado pra ir na missa do padre, porque na verdade Deus queria falar comigo através da boca do padre. Chamado foi o Júlio. O Júlio falou, vamos lá na missa. Eu que chamei, hein? E aí o senhor falou que esse chamado tem que ser imediato. Eu falei, será que eu não estou sendo imediata com Deus? Porque eu tô escutando chamado, o Júlio sabe. Desde quando eu me conheço por gente. Então não tem como eu falar sobre ser quem eu sou e não falar da minha espiritualidade, que faz parte de mim. E aí você falou uma coisa interessante, porque a espiritualidade está ligada com aquilo que a gente é. São Paulo falava assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. É isso. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, eu não preciso ser igual a Rihanna, eu não preciso ser igual a Joelma, eu não preciso ser igual... Eu não preciso colocar o pé na orelha igual a Thaísa. Justamente. Eu não preciso ser inteligente como o padre. Pela graça de Deus, graça de Deus, eu sou o que sou. Exatamente. Né? Eu ser o que eu sou é uma graça de Deus, uma coisa maravilhosa. Primeiro que eu sou único, primeiro que eu sou amado por Deus, primeiro que eu tenho vida, então tudo isso precisa ser entendido. Então, pela graça de Deus. Então, pela graça de Deus, eu sou o que sou, ele lembra assim. Então, o que eu sou não é só esforço meu. É pela graça de Deus. Olha que coisa linda isso, né? Não é... Porque às vezes a gente esquece de Deus pensando que tudo que a gente faz na vida da gente... É mérito nosso. Nossa, eu que fiz, eu que sou bom, eu que sou muito maravilhoso. E isso é o grande pecado do ser humano. O pecado do ser humano é não querer Deus, não depender de Deus. Tanto é que esse é o pecado contra o Espírito Santo? Esse é o pecado original. Pecado original. Então, não, olha! O pecado original foi quando a serpente fala para ela, ó, tem um fruto ali que se você comer esse fruto, você vai ser Deus. Aí ele falou, se eu for Deus, eu não preciso de Deus. Eu quero, né? Eu não preciso de Deus. E esse é o pecado original. Quando você quer ser Deus. E o que é querer ser Deus? Querer ser Deus é não querer depender de Deus. É querer controlar tudo, que é uma ilusão, o controle. Você Justamente. acha que controla as coisas, você não controla nada. E você querer ser mais, você faz assim, ó, eu não preciso, aí que tem essas coisas. Eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada, eu não preciso de peso. Eu me basto. Ou seja, a coisa mais difícil, Thaísa, para o ser humano é pedir, sabia? Sim. Por isso que é difícil, às vezes, a pessoa pedir a Deus. É pedir por quê? Porque quando você pede, você está mostrando a sua fraqueza. Pedir é mostrar a vulnerabilidade. Total. Pedir é dizer assim, ó, é dizer eu não posso. E faz você por que mim, pode, faz né? por mim. Então, quando Jesus fala assim, pedir, recebereis, Jesus está falando, peça, por quê? Porque é um jeito da gente exercitar a nossa simplicidade, humildade, a criaturalidade. É exercitar a criaturalidade. Ou seja, exercitar que eu sou criatura. Então eu peço,
Deus sabe o que a gente quer. E não o criador, né? Não o criador. Quer se colocar no lugar que você realmente Isso. é. Deus sabe o que a gente quer, o que a gente precisa. Você sabe disso. Tá na Bíblia também, falou, ó, Sim. Deus é onisciente, ele sabe. Então, Antes da gente pedir, ele já sabe, antes né? da gente pedir, ele já sabe. Então a gente fala, então por que eu tenho que pedir? Ele já sabe. Não, Jesus fala, não, meu filho, tem que pedir para você se colocar no seu lugar, porque você não é nada. Você não é nada, você precisa pedir. Então, quando eu peço, eu me coloco no meu lugar. Então, essa coisa de se colocar no lugar de Deus é o grande pecado do ser humano. O grande pecado. Então esse é o pecado original, O pecado se colocar original, no lugar de Deus. querer se colocar no lugar de Deus, Olha. querer ser Deus, querer ser Deus. E hoje as pessoas querem ser Deus, querem ser Deus. Muito, é o que a gente querem mais ser Deus. escuta. E aí tem uma coisa, até quando a pessoa fala assim, não acredita em Deus. Não acredita por quê? Porque você quer eliminar Deus da sua vida e quer dizer assim, ó, não acredito porque não preciso dele. Para que eu não preciso de Deus? Não preciso de Deus. Não precisar. Quando você considera e quando você admite que Deus está acima de você, você perde o seu lugarzinho de Deus, né? É Ele que reina. É Ele que é Deus. Então isso é muito ruim para algumas pessoas, né? Admitir que exista Deus é ceder o seu lugar de Deus para Deus, né? Então, na verdade, esse pecado, a gente chama de pecado. Pecado é uma palavra interessante também. Oh, poxa vida, quem que é? Padre Ô, Lúcio Laura. Sesquim. Ô, Padre Lúcio! Ah, não é possível, né, Lúcio? Padre. O Padre Lúcio é outro ungido também. É Muito verdade. importante, eu falei aqui, Vou botar gente. mais essa por água aqui. favor, tá? É água benta. Água benta. Água benta que Mentira. tá aqui 10 dias. Enquanto Por o senhor- isso que ela ficou benta. Porque não trocaram a água daqui. Quando o senhor, como fala, hidrata o seu gogó, eu vou falar sobre o que eu falei aqui rapidinho. Que eu falei, às vezes você vai buscar Deus na igreja e você sai sem saber. Eu não tô falando pra você não ir, mas é pra você saber e se encontrar, que eu acho que, na verdade, as pessoas têm preguiça de buscar. Então, por exemplo, eu busquei Isso. uma igreja. Pô, eu não vou Tem que desistir, buscar. eu vou buscar os lugares. E eu senti esse religar. Eu falei pro Júlio, eu falei, cara, eu sei que a minha espiritualidade ela é maior do que a minha religiosidade. Isso é importante. É. Eu não posso me limitar à igreja, né? No sentido Não, de, tipo assim. A gente tem que a igreja sempre me alimenta a minha fé. Isso. Mas eu tenho que aquilo A tem que minha sair. vida. E tem que sair, tem que viver a minha vida e tem que fazer e deixar com que a minha fé, a minha espiritualidade, ela possa permear tudo que eu faça. Exatamente. E não é fácil ficar falando de coisa de nem ficar citando texto bíblico, não, que é muito chato também isso. Pelo amor de Que Deus. foi o que eu entendi, Não, padre. Todo mundo fala pra mim, tá, você tem um jeito. Até muitas pessoas que têm o dom da profecia, né, que chegam em mim e falam, você vai evangelizar pra multidões. E eu, meu Deus, eu limitava a minha cabeça e pensava. Eu vou pegar a Bíblia e falar. Não é assim também. Não. É com a nossa vida. É com a o vida nosso da jeito gente, de né? ser. É isso que às vezes as pessoas pensam como é que eu levo Deus, eu levo aquelas coisas que Deus aquilo que o Espírito Santo me produz em mim. O que o Espírito Santo produz em mim? São frutos do Espírito Santo. Amabilidade, a pessoa ser amável com os outros. Docilidade, a docilidade. Olha aqui, alegria. Fruto do Espírito Santo. Eita, Glória! A alegria, fruto do Espírito Santo. Você vê Mas uma isso é pessoa. assim, Como né, que você padre? sabe que a pessoa não tem o Espírito Santo? Quando é uma pessoa rabugenta, chata. Você fala, não tem espírito, tem espírito de porco. Mas E Espírito é um Santo. termo muito usado, né? Por que é espírito de porco que eles falam? Você sabe. Não agora é possível Não. que você não saiba Não, essa. O espírito de porco, sabe por quê? Por quê? Você sabe que tem uma passagem no Evangelho que Jesus tira o demônio de uma pessoa e joga numa manada de porco. Sim. Então o espírito daquele porco passou Por isso o que espírito ficou do essa porco, frase, coisa. essa- O espírito do porco é porque é o espírito do diabo que tá ali na cabeça, Caraca, né? padre. Então, deixa eu te falar. A alegria é um... A alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, como é que eu levo todas essas coisas da fé, da religião para as pessoas? Falando é muito chato. Uma pessoa que fica pregando na cabeça da gente. Às vezes está na festa lá, domingo, coisa, aí vem a tia falar: ai, você assistiu o Padre Juarez? Não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Não Ai, Deus, não, eu acho que eu sou não essa pode, tia, não então. pode, Então, gente, vocês têm que ir na missa do Padre Juarez. O Padre Juarez falou isso pra então mim. fala, olha aqui, ó. Aí manda vídeo do padre fulano de tal. Lá o padre falou, ninguém tá aguentando. Lá o pessoal quer churrasco, ela bebendo. Aí ela olha aqui, ó. Olha aqui esse coisa. Não, gente, não é assim. homilia. Não é assim. É com a nossa vida, né, É com a padre? nossa vida. Então, a alegria, eu tava falando, a alegria, a amabilidade, a docilidade, o acolher, a educação, isso tudo você revela a Deus. Você revela a Deus, né? De repente você, né, às vezes eu vejo,
encontrar com uma pessoa e tratar bem uma pessoa. Eu falei, eu vejo você tratando bem as pessoas que chegam perto de você e fala, olha, eu sou sua fã, aí você acolhe, você não sei o quê, dá atenção. Isso é revelar Deus para as pessoas, né? Isso é revelar Deus para as pessoas. Isso é muito, muito importante. Porque a gente, às vezes, acha que a pregação do evangelho precisa ser uma pregação como a gente vê o padre fazendo na igreja. Não é, né? Não é. Ô, padre, São Francisco de Assis, eu não sei o que tá acontecendo. É uma fase agora que tudo que eu leio é sobre ele, tudo aparece e eu tenho essa ligação com a oração, que pra mim é a oração mais incrível que existe. Porque é a única oração de um santo que não é pedindo pro santo, é a oração do santo pra Deus, né? Deus, é verdade. Então, Senhor, era a oração que ele fazia. Fazei-me instrumento. Ele era exatamente isso, né? Ele era o santo da alegria e ele evangelizava com a arte, não era com palavras, né? Não, olha que interessante. Olha que bacana. Sabe por quê? Tem uma passagem fantástica de Francisco de Assis, conta. que é isso mesmo. Francisco, você já foi a Assis? Já foi a Assis? Não, padre, meu sonho agora. Assis é muito. Assis é uma cidade que é Itália. Itália. Assis é uma cidade medieval, tá lá. E quando Francisco compõe o seu grupo, ele vai morar assim um pouquinho lá embaixo, lá em Porciúncula, lá afastado um pouquinho. Aí ele estava lá com seus irmãozinhos e tal, aquela coisa, já começando, e ele diz assim: hoje nós vamos pregar na cidade, que seria em Assis. Vamos pregar na cidade. E aí ele chama os irmãozinhos, eles vão para Assis e passam e andam juntos. Francisco. Eu já quero chorar. E anda um, olha pro outro, olha o outro, fala com um, conversa com um, acolhe o outro. Aí São Francisco falou assim: agora podemos ir embora. E aí ele diz, aí um deles fala assim: mas quando que nós vamos começar a pregar? Ele falou: nós pregamos o tempo todo enquanto estávamos aqui. E é isso mesmo. Enquanto eles andavam, acolhiam, sorriam, né, ajudavam uma pessoa a fazer, eles estavam pregando o evangelho. E é isso mesmo. A pregação do evangelho é isso. Então, imagina que você trazer alegria para as pessoas, você trazer esperança para as pessoas, fortalecer a fé de alguém, né, fazer com que a pessoa dê uma risada, fazer com que a pessoa sinta a alegria daquele dia que passou. Então, isso é pregar o evangelho, né? Esse momento que ele prega o evangelho sem fazer... Sem falar, né? Sem falar. Vivendo. Isso mesmo. Sem falar. E padre, a gente fala muito... eu tô tá chorando real, viu? gente, porque é muita conexão. E tudo por Deus, né? Pela graça de Deus estamos aqui. Pela graça de Deus, é verdade. E não é nada em vão. Eu falei, você não tem noção. Eu peguei ganhei um livro de São Francisco de Assis. Aí nossa, Júlio, olha isso. São Francisco de Assis tá todo lugar. Eu ganhei do nada, o cara me dá um livro de São Francisco de Assis. Olha que interessante. Muito chocante, né? Ele, Thaís, eu quero te mostrar meu produto, tudo bom? De não sei o que lá, aí veio a sacolinha, instituição, não sei o que lá, São Francisco de Assis. Eu já tive um treco. Daí eu falei: Júlio, tô tendo muito essa coisa, esse chamado também por São Francisco de Assis. Na verdade, ele só quer me falar que a gente tem que ser que a gente é. Só que eu não tinha entendido ainda. Então eu peguei, tava na página aqui, lendo. Aí eu falei: nossa, amor, tava nessa página, tá, gente? Imagina aqui o livro, ó. Tô nessa página. Aí eu falei: amor, pesquisa aí. Curso de São Francisco de Assis, que eu vou fazer um curso, porque, né? Aí eu virei. Aí tava lá: a vida espiritual não é um curso que se compra. É uma... Você entende? Tá Deus assim? é muito... Ele responde Olha! muito. E é sempre assim comigo, padre. Eu falo um negócio, vem alguém e eu falo: Deus. Olha aí de novo. Porque é muita resposta. Gente, então, a vida espiritual não é um livro que se compra. É uma busca e uma vivência diária que a gente tem que ter. Bonito, eu gostei. Eu podia ter falado isso. Por que eu não falei isso, gente? A vida espiritual, recorta que eu vou falar. Recorta, vai. Não é um curso que se compra. Eu te amo! Gente, vamos tomar, é um curso que se compra. Ô, padre, o senhor é essa alegria, né? Na vida de muitas pessoas. Meu Deus, eu fico pensando, eu falei pra todo mundo aqui, eu sou muito grata a Deus, porque tudo que eu sou é porque Deus também colocou pessoas incríveis na minha vida e eu tive essa abertura pra aprender. Você sabe que Nossa, tô me achando, né? Coloquei pra mim aqui, a bondade busca bondade, né? Assim como o erro busca o erro, né? Um abismo busca outro abismo, diz o Salmo. O Salmo diz: absus clama-te. Um abismo chama outro abismo, né? Também o contrário acontece, né? A bondade chama a bondade. Então também. Isso também é bíblico, né? Que fala: o bem atrai o bem, o mal atrai o mal. É claro. São Paulo de novo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa bonita. São Paulo tem Romanos também, 28. Mas foi São Paulo que escreveu. Não vai, pelo amor de Deus. São Paulo escreveu para os romanos.
Não é que, que os romanos Ô, padre, escreveram. Quem que foi esse romano? Romanos, tudo é escrito por São Por São Paulo? Eu não Todo- sabia aí, ó, tá vendo, gente? A carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Tudo foi Efésios. São Paulo? Tudo São Paulo. São Paulo só não escreveu aos Hebreus, né? Mas todas aquelas cartas que estão no final da Bíblia, tudo São Paulo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso mesmo. Romanos 8:28. Ai, gente, Romanos 8:28. 8:28. É verdade, É que tem uma série também Tem uma que fala. tem uma série do Manifest. Fica muito bom, né? Muito boa. Muito Eu bom, não vejo a hora da Manifest. próxima temporada. Já saiu A quarta? Não, eu já terceira. terminei. Terminou aquela? Já quero a quinta, já. Tá. Ô, Muito padre, bom. falando sobre essa questão de tudo. Mas tudo ele, aquela contribui. série, eu não aguento, todo mundo O quê? reclama, é o dia inteiro todo mundo tenso, assim. Todo mundo Mas tudo- ela dá uma atenção. Você todo tem mundo- pesadelo? Não tem, não tem. Às vezes eu tenho pesadelo, eu assisto, acho que eu fico tão tensa Não. assim. Você também tem, Didi? Aqui, ó, aqui no bastidores, vocês sabem que série é essa? Manifesto. Manifest é uma série que fala sobre um avião, que que aconteceu alguma some, coisa. o avião some, né? Aí some o tempo, aí todo mundo volta mais no... E o avião é É. 828, então fica sempre Avião baseado. 828, tudo refere a 828. Padre, mas o senhor não acha que tem um quê aí espiritual nessa série? Muito, Total, toda hora ela fala. Você não vê. Manifest, Eu vou 828, falar. é Se você totalmente não assistiu espiritual. ainda, você não vê aqui lá o que eles falam, a luz que ele. Quando dá a luz, é o encontro com a luz, que é aquela coisa. Eu já falei essa, já dei. Pronto. O padre Spoiler. acabou de contar! Não, Spoiler. não é nada isso. Isso aí é só um detalhe. Então, Mas tem, ela. tá tudo ligado. Agora, os chamados. A Nessa, gente recebe a chamado quarta o tempo temporada inteiro. é muito. Eu tô falando no microfone. A quarta foi chamada. A quarta Gente, temporada. essa aqui, essa quarta- parte tem que ir pro Rio. a Eu tô quarta- falando o padre confundindo Aqui, aqui, ó, ó. aqui, ó, Aí, tô gente, falando. se eu só beber uma água. É. Ai, meu Deus. A quarta temporada é o A quarta quê? temporada é bem espiritual mesmo. Ai, mas eu tava é- sentindo. Porque é um negócio que eles falam toda hora. Tá tudo ligado. O senhor não acha que a gente tá tudo ligado? Estamos, sim. Todos ligados? Nós, Numa mesma fonte que é Deus. sim, se nós viemos de Deus, a gente tem uma ligação Você sabe uma coisa interessante Isso na é muito sua vida? profundo. Agora, isso é uma coisa. Você sabe daquela teoria que nós estamos ligados a qualquer pessoa da humanidade por 5 pessoas, né? Então. Já ouvi isso e Então, assusta sim. um pouco. E é verdade, porque Sim, você sempre qualquer conhece pessoa alguém, conhece do alguém. mundo, você só tem 5 pessoas que entre você e ela. Entre você e ela. Caraca. Qualquer pessoa que você pensar agora, eu vou falar pra É você. verdade, o senhor é primo do Celton Mello. Eu sempre quis conhecer o Isso Celton mesmo, Mello. pronto, e ele é você é uma primo. prima, Pessoa. uma- Tá, o Ana aí, ó, vai ficar em choque. Celton Mello, você Celton. poderia, por gentileza, vir aqui no podcast? E do Danton também. E do Por Danton que você também. esquece sempre do É Danton? porque o Celton ele tem uma coitado? vozinha. Como é que faz o Não, Celton? não. Ele é muito artístico, né, padre? Eu É, venho né, dessa veia grande. artística aí, né? Eu Sou lembro do atriz. Celton pequenininho quando começou a fazer televisão. Quando começou a fazer televisão no Rio de Janeiro. Você vai trazer ele aqui, você tá sabendo, né? Estraga aqui, ó, você! tá ao né? É nada, mas olha que legal. É exatamente essa conexão. É. E a gente tem que abrir Então, mas a se nossa você falou que cabeça, tá tudo né? ligado, assim, nós temos uma. Se tudo veio de. São Francisco tinha. Você falou de novo de Ah São lá, Francisco. fala de São Francisco. Por que São Francisco chama tudo de irmão? Né? Padre. Irmão Sol, irmã Lua, Irmã Lobo, Natureza. Por quê? Porque a compreensão de Francisco é o seguinte: se nós viemos de Deus, nós somos, de certa forma, irmãos. Deus não criou a terra, minha irmã terra. Deus não criou o lobo, meu irmão lobo. Deus não criou. Então, se ele criou, se ele foi tocado por Deus, ele tem alguma coisa minha também, né? Padre, Por é isso uma que- sabedoria, né? Tão antigo isso. Então, e hoje é ele verdade, fala, é verdade. É uma sabedoria muito Né? grande, porque hoje Essa- a gente entende isso. na Mas ele Idade já- Média, né? Ele Na já idade... tinha anos-luz à frente. Porque você realmente reconhecer, quando o senhor falou assim, por mais que você nasceu, né, no meio da natureza, você nem sabe quem é Deus. Mas Mas a a gente própria tem- natureza, eu acho que te traz pra Deus. Traz pra Quantas Deus. vezes a gente tá perdido no mundo porque tem essas coisas, essa pressão, e aí você para, fica na natureza, e aí você fala, você- caraca, senti Deus. Você se conecta, né? Exatamente. Me conecto com Deus. Não é que de repente achando que Deus está na árvore, porque é diferente, não é isso não. É Isso você identificar aquilo como a isso sua semelhança é, também. Isso é até uma heresia, né? Sabia, né? Achar que, tem gente que abraça a árvore, tô sentindo saco. Não é isso não, negócio de ficar, não é nada, isso é panteísmo, é uma heresia chamada panteísmo. Deus está na árvore, Deus está... Não, Deus criou essas coisas, então ele colocou... Do mesmo jeito que criou a gente, por isso que somos irmãos. E agora ele tocou aquilo, como que se Deus tocou pela sua criação, né? E aquilo tem algo de sagrado. Por isso que todas as coisas são sagradas. Por isso que a gente não pode considerar coisas malditas. Esse alimento é maldito. Esse alimento... isso é Não. tão ruim. Por quê? Porque tudo que foi tocado por Deus
né? Tudo que foi tocado por Deus não pode ser considerado impuro. Tudo é puro. Aliás, tudo é puro para quem que realmente é puro, né? Então, não podemos pensar assim, ai, isso aqui é uma coisa que dá azar. Como dá azar? Não, né? Essa coisa não é boa. Não. Então, tudo foi tocado por Deus, tudo foi criado por Deus, então a gente não precisa colocar coisas, achar que aquilo é ruim, não. As coisas são boas, e as pessoas também, né? As pessoas também, né? E quando a gente se diminui pra caber na vida do outro, no quadrado do outro, porque eu comecei falando sobre autenticidade e eu acho o padre muito autêntico. Aliás, não falamos nada de autenticidade até agora, vocês perceberam? Falamos tudo isso nada. que o senhor tá falando é autenticidade. Porque não tem como a gente ser autêntico se a gente não reconhece todas essas coisas. É e verdade. o senhor, por ser padre, o senhor já, teoricamente, as pessoas já te colocam num quadrado. Teoricamente. Então, padre tem que ser assim. A gente escuta muito isso. É verdade. E o senhor não... Não, as pessoas esperam que seja assim. Isso, não que seja, né? As pessoas falam assim, eu espero que o padre... Aí que se não é aquilo que ele... Meu Deus do céu, mas é porque a pessoa projetou uma imagem... Uma expectativa. Uma expectativa daquilo que... E aí... Tem que cuidar muito por causa disso, que às vezes há os preconceitos, né? Sim. Você fala assim, eu espero que essa pessoa seja assim. Aí quando você já... mas não é isso que eu pensava de você. Então era um preconceito que você tinha feito, né? Em relação àquela pessoa. Por né? isso que quando eu falei da gente buscar, é óbvio que assim como Jesus não agradou a todos, a gente também não vai agradar. Então vai ter alguma instituição que você vai, alguma religiosidade, você entrou na igreja, aí você não se identificou com o jeito do padre, vai procurar outro. É ótimo que a gente não agrade a todos, né? Exatamente. Na verdade, ninguém agrada a todo mundo. O Nelson Rodrigues fala que toda unanimidade é burra, e é verdade. Nelson Rodrigues é top, né? Se todo mundo tá indo atrás de igual um rebanho, uma coisa... Desconfie, né? Desconfie. O negócio não é certo, né? Não é certo. Tem que ter essas adversidades, alguma coisa... Não é bem assim e tal, né? O senhor em nenhum momento pensou assim, nossa, porque o senhor é diferenciado no meu ponto de vista por ser justamente autêntico. Então o senhor é leve, o senhor é alegre. O senhor já recebeu críticas que... de alguma maneira, o senhor pensou e falou... Muito! Nossa Senhora, muito mesmo. Pelo amor de Deus. Olha aqui, sempre recebi críticas, e sempre recebi ofensas muito severas. Nesse tempo de rede social, então isso é um espaço, né, livre para as pessoas verem o que quiser, xingar e tal. Aí, tem mais coragem de escrever do que falar. Mas pergunta, mas como que você lida com isso? Pergunta, como que você lida com isso? Você lida com isso, Eu não padre? leio nunca comentário de rede social. Então tamo junto! Não leio, gente, não leio. Isso é doença. Pessoas... É o seguinte, a gente não pode entrar num círculo vicioso odioso, né? Por exemplo, que às vezes já tá nessa fase aí do odioso. A pessoa começa a criticar, não para ajudar. A pessoa começa, de repente, a xingar o outro nas redes sociais, uma coisa assim. Começa a xingar o outro para você ler. Então você não pode ficar lendo comentário. Porque daí você tá alimentando... Primeiro, você tá alimentando aquela pessoa que precisava de uma atenção. Não, precisava de uma terapia logo, né? Exato. Porque geralmente a pessoa que fica xingando os outros na internet é mais maluco do que tudo, Tem um negócio né? que fala, todo grito é um pedido de socorro. Então a pessoa que tá aqui, ó, pai, ela tá pedindo socorro, ela na precisa verdade. se tratar, ela precisa Exatamente. se tratar, né? E aí, o que acontece? Você alimenta isso na pessoa, né? Você vai responder, vou responder essa pessoa porque você alimenta essa coisa, e depois você se alimenta com o ódio da pessoa. Esse que é o problema. Você se alimenta com o ódio da pessoa. Você não pode se alimentar com o ódio da pessoa. Por exemplo, se você é uma... Isso para todo mundo tem rede social hoje. Né? Você pega o seu celular e começa a ver o que o pessoal escreveu de mal de você, você está se alimentando com coisa ruim. Você vai ficar mais amargo, você vai ficar mais doente, você vai ficar depressivo. Você vai acreditar naquilo, vai pegar como verdade. Você está se alimentando com aquilo. Não faça isso. Gente, como é que existia, como é que as pessoas que se expunham, né? Tipo assim, elas, quando não existia rede social, fazia. Não fazia, não ficava vendo, o pessoal disse isso. Por quê? Porque não tinha, né? Então é importante essa coisa da gente não se curvar também pro ódio do outro, né? Pro ódio do outro. Você aceitar o ódio do outro é você se alimentar com essa... eu quero me alimentar hoje com o quê? Com ódio. Então vou ver o que o pessoal fala mal de mim.
Vai falar mal, vai falar mal. Tem gente que vai falar mal. Sim. Então não leia, não se alimente com esse ódio, porque você fala assim, eu não ligo. Não. Nós somos seres sensíveis. Liga, de alguma sim. maneira entra, né? Liga, assim. Uma pessoa fala uma barbaridade sobre você, aquilo de repente vai tocar em você. Então não faça, não se alimente com isso. Não pode Mas mesmo. você não acha que é porque a pessoa ainda não sabe quem ela é? Quando ela odeia, quando ela é hater, né? Isso Sim, super. Mas também quando a pessoa recebe aquilo que ela ainda não tem certeza. Por exemplo, quantas vezes eu ouvi também, Thaísa, menos, alegria demais Isso. incomoda. Em algum momento, se você tá mal, você vai pegar aquilo como uma verdade e vai detonar sua vida. E acreditar naquilo. Exatamente. E esse é um perigo. Então, Mas se você tá bem, ou se você sabe quem você é, você vai falar, a pessoa tá falando mais dela do que de mim. Então, mas essa coisa de você saber quem você é, tudo bem, é importante, a pessoa tem que ter essa maturidade e tudo. Mas quando você vive somente olhando coisas que pessoas falam mal de você, isso vai não ser... tem como, não, né? você vai se alimentar. Você vai, eu digo, vai se alimentar com ódio. O ódio é destruidor. O amor constrói, né? O amor sempre constrói. Mas o ódio é destruidor. Ele te pega em algumas coisas que pode te fazer mal, sim. O ódio vem do julgamento? Não, às vezes Não necessariamente. Porque a gente pode fazer um julgamento e julgar, e nesse julgamento você apresentar o lado bom de alguma coisa. Thaísa, isso é filosofia agora. Quando a gente conhece, existem três estágios no processo de conhecimento que a gente tem. Isso também é Aristóteles. Chama simples apreensão, juízo e raciocínio. Ou seja, é assim, quando a gente se depara com uma realidade, o nosso cérebro, ele faz ele tem três... Tipo gatilhos? Não é gatilho, vamos já... Três mecanismos. Três mecanismos não. Três atitudes. Eu vi esse copo. Pá. Simples apreensão. Primeira coisa. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. Simples apreensão. Entrou pelo meu olho e foi no meu cérebro. Segundo passo. Isso é simples apreensão. Simples apreensão. Pum, é uma apreensão. Pá. Segundo passo, juízo. Aí eu falo, copo feio, copo bonito. É o que eu julgo. É o juízo. Atenção, esse julgamento, ele não é passível de ser certo ou errado. Não é. Não é pecado isso. A gente que determina... O terceiro passo agora que vem. O raciocínio. Ele é feio ou é bonito? O que eu vou fazer com ele? O raciocínio é o seguinte, jogo ele fora, uso esse copo... Não... Então, quando nós conhecemos alguma pessoa, conhecemos alguma realidade, isso acontece ao mesmo tempo na nossa esse é o processo de conhecimento. De cara tem essas três atitudes. Então é o seguinte, olhei pra Thaísa. Tá, simples apreensão. Deixa eu me arrumar, né? Aí o juízo acontece. Feia, bonita, chata, agradável, Isso não é julgamento, que é aquele julgamento que Jesus fala, não julgueis para não ser julgado. Que isso faz parte do processo de conhecimento. Eu já classifico a pessoa. Agora, o raciocínio, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou agir? Como que eu vou agir com isso? Eu achei ela chata, então eu vou desprezar ela e tal. Esse é o problema. Então esse é o julgamento que Jesus estava falando? Esse é o julgamento que Jesus estava falando. Você esse tá é o julgamento. Porque você fala, não julgueis para não ser julgado. Você fala, mas como que eu não vou julgar? Eu olho uma pessoa, você já sentiu? Você já faz um julgamento. Não é um julgamento, você já faz um juízo da pessoa. Se é isso, mas isso faz parte do processo de conhecimento. O que você faz com o seu juízo é que é o grande problema, né? Se vai ser pecado ou não vai ser pecado. Nossa, eu tô secando minha... É porque eu tô deixando o senhor falar bastante, né? Porque eu tô querendo aprender, eu tô aqui, gente, quantos aprendendo. Litros tem essa coisa aqui? Será? Quantos litros, gente, tem? Uns 2 litros, não tem? Ô, Thaís, eu comprei aquele negócio que eu vi você com aquele garrafão. Você comprou? Comprei. Não. Eu deixei o moço rico. Não, eu fui ver numa loja aí, custava mais de R$100. Não, Você tá brincando, eu paguei. Eu comprei no Shopee. Não, mas você comprou o galão? Aquele galão. Eu comprei outra já. Você comprou outra? Comprei uma garrafa de 2 litros. Não, tá todo mundo querendo. Aquela de 2, não é aquela Essa de 2 litros. É. De 2 litros, é que eu comprei de 2.
uma beleza, porque aí tem motivação, né? A gente vai Exatamente. motivando. Não adianta nada que é a motivação, mas tudo bem. Mas Aqui, você tá tomando água. Mas tô tomando mais água, porque eu tomo muito pouca água, tá vendo? Tomo E pouca faz água. muito mal, sabia? Ué. A gente Porque tem que falta tomar de água 30 ml por quilo. 30 ml, Faz as 30 ml, continhas aí 30 pra ver ml quanto... de água por quilo. Até isso não dá pra ser igual, né, padre? Por isso, eu ia falar isso pro senhor. Quando a gente não reconhece o que a gente tem da nossa autenticidade. Por exemplo, eu olho o senhor e eu falo, quero ser igual o padre. Só que eu não tenho a habilidade do padre, eu não tenho essa inteligência dele. Calma, vou chegar lá. É o que eu acho. Só que daí eu fico buscando alguma coisa, e aí nessa busca por isso que eu não tenho, eu elimino aquilo que eu tenho. Ah, é verdade. Isso Tem que ter um cuidado com isso, né? Não é, porque você não acha que quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem, a gente se afasta de Deus também? Sim. Tá negligenciando? Viver a vida ou viver alguma coisa que não é sua e viver a vida dos outros. Às vezes viver a vida dos outros. Então, esse é o grande perigo do ídolo também, né? Muito obrigada, O gente. ídolo, olha aqui, agora tem Agora uma temos garrafa... a garrafa com luz azul. Não, garrafa azul. Mentira. Isso. Garrafa aí, o ídolo, assim, geralmente, quando a gente idolatra alguém, a gente quer viver com a vida dessa pessoa, né? Vida como essa pessoa vive. E a gente precisa lembrar que a gente só vai ser feliz vivendo a vida que a gente tem. Que né? é muito relativa e particular, E, né, pai? e não é assim, eu queria ter aquele dinheiro que aquela pessoa tem. Não existe isso. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa tem o dinheiro e não é feliz como você é feliz. Exatamente. Então, A pessoa né? tem uma frase que fala que é dessa nova geração, mas que faz sentido. A pessoa quer comparar o bastidor dela com o palco do outro. Por exemplo, o que eu vejo olha do que senhor... interessante o bastidor dela. porque a gente sabe dos nossos bastidores. Eu sei o que eu passo em casa, O que eu sei das questões. O que tá por trás de tudo isso, é verdade. Que tá por Mas trás. eu vou e vejo a plateia. Aí eu vejo o padre ali, tô dando um exemplo, tá? Vamos brincar aqui, então. O padre lá na missa, a gente fala que ele é o Justin Bieber da Igreja Católica. Porque todo mundo vai nele. Aí a gente olha, aí vem alguém e fala, nossa, eu vou querer ser igual a ele. Só que não sabe o que tá por trás, que o senhor tá cansado, que o senhor precisa comer, que o senhor tem várias outras coisas pra fazer. E aí a gente só fica com o palco. Nossa, mas é incrível que ele vive. Eu quero viver também. Só que a pessoa não sabe do seu bastidor. Antigamente a gente falava assim. Hoje ela falou, ver o bastidor. Mais ou menos era assim. Teatral. A gente fala assim, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê... Exato, pare, mas não exatamente vê o isso. tombo que eu levo, assim que a gente vai... Ou então a grama do vizinho é mais verde, sempre vai ser mais verde. Você tá vendo só as pingas que eu tomo, mas não tá vendo o tombo que eu levo, né? Então, atrás de tudo. Atrás de tudo. E todo mundo tem uma história, às vezes difícil, mas todo mundo tem essa aspereza, essa dureza, né? Muita gente, né? E realmente, é claro que quando a gente mostra pros outros, a gente mostra somente essa parte mais bonita. Também ninguém tem nada com isso das dores e os sofrimentos da gente. Não precisa da gente ficar lamentando mas isso é só pra não se mundo. comparar, né? Pra não comparar, é verdade. Porque daí verdade. você se comparando, é o que eu falo, que essa nova fase que a gente vive. É muita comparação e muita competitividade. Isso! É verdade. Mas aí quem trouxe foi esse negócio da internet. Esse negócio que as pessoas têm de, por exemplo, de mostrar o que está fazendo, o que está comendo, tem um sentido atrás disso, dizendo assim, eu tenho, você não tem. É isso, eu tenho, você não tem. A pessoa faz uma viagem, e ela faz questão de postar que ela tá num lugar maravilhoso, dizendo assim, ó, hoje eu vou postar isso aqui, ó, para dizer, eu tenho e você não tem. Porque as pessoas dizem assim, ó, eu posso fazer Tô ficando um pouco preocupada aqui, viu, padre? Eu pude fazer uma viagem para Maldivas e você não pode, porque você não conseguiu. Mas eu pude, né? Tipo assim, essa coisa de mostrar que tem mais, que faz mais. Por isso a gente tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Então, tem que ter muito cuidado, porque... Será por exemplo, que tem mais mesmo? Então, entendeu? Tem que ter cuidado, porque quem te segue? Milhões de pessoas te seguem ali naquele Instagram, E por que eu tenho que falar pra ela só passar na sua cara isso, de repente, que eu tô ou aqui então hoje... tem que fazer isso pra você ter felicidade ou pra você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que agir assim, porque se você não agir assim, você não chega lá. Que é o que eu falo muito sobre essas informações. Só o senhor sabe o que o senhor tem que fazer, o senhor que tem a vida, o senhor que teve uma filosofia diferente, o senhor viveu, nasceu num lugar diferente de mim. Como é que eu me comparo com o senhor? A gente tá falando de autenticidade, tem que ter cuidado, porque a maior parte, mas não tô dizendo a maior parte da vida
que é apresentada na internet é mentira. Exato. Mentira. São raras as pessoas que realmente mostram os bastidores. Mostra só o palco, entendeu? Mas a maior parte. A pessoa fala, não, é a maquiagem, é o filtro, é a pessoa que de repente dá um jeito de arrumar no lugar que ela tá. A casa uma bagunça, ela faz um cantinho ali só pra mostrar. Então, E aí quem mostra o que é, leva chibatada. Justamente. Esses dias eu fiz um vídeo legal, só falar da bagunça que tava na minha casa. Eu falei, gente, foca no que eu tô falando. Eu vou ver esse vídeo que eu vou falar também. Tá todo mundo mandando, nossa, Thaísa, me chama pra organizar sua casa, tá uma bagunça. Mas eu ri, eu achei engraçado, porque de fato tá uma bagunça, poderia ter me atentado a isso. Mas ali é o que então, eu senti, mas eu a acho vontade, interessante. fiz e já era. É interessante, eu acho interessante. Agora, essa coisa de... E mesmo assim, e mostrar de repente, e a gente tá falando fisicamente, né? E quando a gente mostra uma coisa de repente que a gente não é também interiormente? Isso é pior. Aí a decepção é pior. Nossa, padre, isso né? é pior. Isso é pior, porque aí você mostra assim, uma pessoa que na verdade quando você conhece, você fica totalmente decepcionada por ter conhecido, né? Que você fala assim, a pessoa se mostra tão legal, né? Diante da TV, ou do Instagram, né? Artista, ela não, porque ela é um artista diferente. Mas Muito artista é um problema, gente. Artista é um problema, vocês sabem. Tem um amigo meu que é artista também que fala isso, e eu não posso citar nomes, mas ele fala, artista é a pior raça que tem. Porque você vê ali na frente, aí é tudo... Gente, tô brincando, eu sou artista também, mas... mas ela não é assim. Não vamos generalizar, mas artista... Tem muitos que são. Tá ali e tal, você vai conversar com a pessoa e você se decepciona. Então, aí a gente fica até com medo de conhecer os nossos ídolos, aquela coisa toda. Mas é um problema. Mas aí é um problema. Falta de sinceridade. Exatamente. Padre, não sustenta, né? Por isso que eu falo que não sustenta. Não. Uma hora, você pode estar ali, velho. Uma hora cai. Aliás, você sabe que a palavra sinceridade vem de máscara, né? Não? É máscara. As máscaras eram feitas com cera, né? Máscara com cera. Uma pessoa que não usa máscara é uma pessoa sincera, sem cera. Sem a cera. Sem cera, sem máscara. Sem a máscara. Geralmente a gente põe máscara para fazer. A gente põe máscara para ser um diretor, põe máscara para ser uma pessoa, põe máscara, né? No teatro se usa máscara. Aliás, no teatro grego se usa máscara, né? No teatro grego se usa máscara. Sempre se usa máscara, né? Na verdade, olha que coisa interessante. Na verdade, em grego, o uso da máscara é chamado de hipócrisis. Por quê? Quando você usa hipócrisia tá por baixo. Hipocrisia, tô brincando. Justamente. É mesmo? Daí vem a palavra hipocrisia. E faz todo sentido. O hipócrita é uma pessoa que está debaixo da máscara. Hipócrisis. Hipó significa de baixo. Hipó. Tudo que é hipo é de baixo, né? Em grego, né? Tudo que está por baixo. Então, hipócrita é uma pessoa que está sob a máscara. Debaixo da máscara. Esse é o hipócrita. O hipócrita que finge ser. Ele põe uma máscara no teatro grego. Os hipócritas eram aqueles que usavam a máscara, né? Mostra uma coisa para a sociedade. Então, a máscara grega geralmente é rindo ou chorando, né? Então, ele mostra que está feliz, mas na verdade ele não está feliz. Ou triste, mas na verdade ele mostra ser uma coisa. O hipócrita é esse. Aquele que usa uma máscara e não mostra quem ele realmente é. Caraca, olha que coisa interessante. E a sinceridade também, que é o sem cera. Sem a cera. A máscara geralmente é feita com cera, né? Com cera. Né? Ou seja, uma pessoa que não é sincera uma pessoa sincera. Uma pessoa sem máscara. Sem máscara. A mesma... Gente, que... Interessante, né? Olha... Você tá vendo como a gente aprende aqui, padre? Agora Quanto sim. Quanto tempo nós estamos... Nossa, já tem um tempão já. Já mesmo? Não, as meninas iam avisar. Tem mais de uma hora já, né? Não, é porque nosso papo tá muito cabeça. Mais uma hora. Você já tá querendo ir embora? Não, ninguém aguenta ficar assistindo esse vídeo uma hora, pelo amor de Deus. Também não pode, né? Ele já quer ir embora, gente. Eu quero segurar ele aqui 3 horas, brincadeira. Não, mas é muito importante isso que o senhor falou. Agora, então, vamos pra outro lugar. Que eu falei 2 coisas que o senhor falou pra mim, que mexeu muito comigo. Então, fala com a galera que é sobre o obrigado. É que eu expliquei numa mesa sobre a parada. É porque, sabe... O senhor tem essas coisas que faz sentido. Porque eu não aguento. Porque tem uma moda agora. Eu não aguento. Gratidão. Que as pessoas, gratidão. E é o tal do gratitude. Pelo amor de Deus. Gratiluz. Então, pelo amor, que coisa horrível. E aí nós temos... E o português é um idioma muito rico. O português é o idioma mais lindo que existe na face da terra. É verdade. O português é uma coisa maravilhosa. A poesia no português... E no português nós temos uma palavra para agradecer que é
obrigado. E as pessoas falam, ai, obrigado. Deixaram o obrigado de lado, né? E depois tem gente que fala assim, ai, obrigado é porque eu sou obrigada. Tem nada a ver uma coisa com a outra, obrigado. A palavra obrigado, aliás, nas outras línguas é tão sem graça. Graças, que coisa sem graça. Né? Thanks, em inglês. Ou então, Danke. Em alemão? Dankeschön é muito obrigado. Dank. Não é muito obrigado. Né? O Júlio é alemão. O Júlio é alemão. Dankeschön. Né? E olha que bonito quando a gente fala em português. Obrigado. Obrigado vem de duas palavras em latim. Obligatus. Obligatus. Deu obligatus, né? E com o abrandamento do som virou obrigado. Obligato significa o meu coração está ligado ao seu coração. Olha que lindo isso. Quando alguém me faz alguma coisa, eu digo obrigado. A partir de agora, o meu coração está ligado ao seu coração. É lindo, né? É muito bonito, é muito bonito. Tem mais força então, mesmo. E é verdade, muito mais do que dizer graças. Ai, thanks. Dank. Pior é dank. Mas vai dizer obrigado. Então, eu acho que quando a pessoa dizer, você disser obrigado, lembra disso, ó, ao dizer obrigado para alguém, você diz, ó, a partir de agora o meu coração tá ligado ao seu coração. É uma ligação de coração, ligação de almas ali, né? Por quê? Então não é só dizer assim, muito obrigado, tô grato por você ter feito isso. Não, tô grato não. A partir de agora nós temos uma ligação. A partir de agora. Por quê? Porque você fez isso, porque você me ajudou, porque você me transformou a minha vida. Então, o meu coração ligado ao seu coração. É muito lindo, né? Para dizer obrigado para alguém. Então, eu sempre digo para as pessoas, diga muito obrigado para as pessoas, mas saiba o sentido também dessa palavra tão bonita, e né? o senhor sempre tem o significado das palavras. O senhor sempre sabe o sentido. Eu tenho mania. Gente! Eu tenho mania, é mania que eu tenho. Isso é mania. Tem mesmo, por exemplo, mas é uma mania maravilhosa. Eu pego uma palavra, etimologia que chama isso. Isso é uma coisa de... Como chama? Etimologia da palavra. Tem duas coisas que eu sou apaixonado na vida. Óbvio. Três, então. Não, eu nunca contei pra ninguém, mas essa etimologia eu gosto muito. Eu vejo, quando eu tô conversando, uma pessoa fala uma palavra, eu já começo, vai pesquisar. Eu quero ver no grego, no blá, blá. E outra coisa que eu gosto, mas eu nunca falei pra pessoa que eu sou, é mais como um hobby. Eu sou apaixonado por canal, que eu digo, canais, canal do Panamá, canal de Corinto, eu sou apaixonado por Como assim? Pela engenharia do canal, você nunca viu o canal do Panamá? Canal onde de repente, os rios que... geralmente é uma obra de engenharia que a pessoa faz para que os navios passem. Por que eu gosto? Não sei por que eu gosto. Mas eu sou apaixonado, porque eu já estive em Corinto, vendo o canal de Corinto, que é um canal lindo, o canal ali na Grécia, o canal de Suez, que é um canal maravilhoso, o canal do Panamá, que é outro. O canal do Panamá eu já li um monte de livros sobre o canal do Panamá. E é engraçado, não tem nada a ver, mas eu gosto muito de canal. Mas o senhor tá vendo? Gosto muito de canal. Então, tudo que tem sobre canal, eu vou ler, eu coleciono, eu vejo. Aí, gente, fica a dica pro presente pro padre. Não, uma viagem pra conhecer. Não vai me dar um canal, não. Eu vou desenhar um canal e te dou. Uma viagem pra conhecer um canal, então. E esse negócio dele pesquisar, gente, é surreal. Várias vezes a gente ia apresentar produtos com o padre, no caso eu. Aí eu tinha um produto lá que eu nem sabia muito o que era. Eu estudava por cima, né? Porque tudo ao vivo. Thaís, e TV é assim. Hoje, pra você apresentar hoje. É verdade, né, Thaís? Aí, beleza, a gente ia. No outro dia, eu apresentava com o padre, ou se bobear no mesmo dia. Ele pegava antes, quando eu falava, então, aí esse produto, aí ele, então, porque isso aqui tem não sei o que lá de potássio. E você sabe o que é isso? Isso é quando a molécula, e eu... E ele sabe, porque ele vai lá e pesquisa. E muitas coisas eu aprendi com o senhor. E justamente eu falava, caraca, eu tô falando esse nome, mas eu não sei o significado desse nome. Do produto mesmo. Então a gente fala com mais propriedade quando a gente entende. E o senhor fala com propriedade tudo que você faz. Eita! Muito bom. Calma, você já tá querendo ir embora, gente. Eu tenho que segurar ele. Vai ficar muito comprido esse vídeo. Então, só pra finalizar, fala sobre o esperança e o esperançar. Isso é... Não. Na verdade, esperar e esperança. Esperar e esperança. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso faz parte da teologia cristã. Isso é muito importante a gente lembrar. Por quê? Nós temos 3 virtudes chamadas virtudes teologais. Fé, esperança e amor. Caridade, né? Fé,
É só entender, isso é muito interessante, é bom pra gente saber, porque Tá isso é vendo? teologia. Perguntei a Ó, pergunta tá vendo? certa. Oh, meu Deus. São virtudes teologais, pra gente entender. Virtude o que que é? Uma força. Uhum. Teologal o que que é? Que vem de Deus. Uma força de Deus colocada dentro de nós. São virtudes infusas. É uma força colocada dentro de nós. São 3 forças colocadas dentro de nós. A fé, a esperança e o amor. Isso Deus coloca dentro de nós. Tá aqui. Tá aqui dentro de nós, aqui, ó. A fé não é simplesmente acreditar. Não é acreditar. Né? O pessoal fala, ai, fé, Eu também falava isso. Não, fé não é Tá acreditar. errado? Não, porque acreditar. O diabo também acredita em Deus. Né? A fé sem obras, ela é morta. Então, A fé é quando eu assumo o projeto do evangelho, justamente, com as obras. eu preciso agir. Amar, ser bom, ser justo. Doce. Isso é fé. Né? Eu não posso dizer que os corruptos acreditam em Deus. Eu não posso dizer que eles têm fé. Uma pessoa que rouba o dinheiro da saúde, que rouba o dinheiro, que deixa os índios e Yanomami morrer, não pode dizer que acredita em Deus. Que tem fé. Acredita em Deus, mas que tem fé não. Fé é outra coisa. Fé é outra coisa. Fé é assumir o evangelho. Assumir o evangelho. E mostrar, né? com a sua própria vida o significado isso quem dessa coloca fé. aqui dentro de nós? Deus coloca. Se eu não cultivar, isso morre. Outra coisa, Deus coloca dentro de nós o amor. É uma virtude, é uma virtude. É uma força de Deus colocada aqui dentro de nós. Colocada aqui dentro de nós. E eu preciso viver esse amor. Se eu não viver esse amor, ele vai desmilinguindo e vai morrer. E a esperança também. Que aí nós temos que entender. Tá. Presta atenção, a esperança não é esperar. Porque como as duas palavras são muito iguais, né? E no português que é muito igual, né? Porque em latim é diferente. Spes é esperança, expectar, eu estou na espera. Nossa, expectar vem de expectativa, de esperar algo acontecer. Né? Olha que profundo. Então, agora, a esperança vem de spes, é outra coisa. Esperança é diferente. Padre, a esperança vem de... Gente! Acabou comendo... Ele falando sério, e eu, tá bom, fiquei quietinha, vai. A esperança cristã não é esperar. Porque o ato de esperar é muito passivo. Você senta e espera que Deus faça para você. Aqui para você, que Deus vai ficar fazendo tudo para você. Não vai ficar fazendo, não. Não. Isso é o esperar. Isso é o esperar. Né? Então, o esperar é o preguiçoso. Que vem de expectare. Olha aqui. O preguiçoso espera. O preguiçoso espera. Ele senta e fala assim: alguém tem que fazer isso pra mim. Alguém tem que fazer, por que não fizeram isso pra mim? Porque Deus não me deu. Porque Deus não me trouxe. Porque eu tive azar na vida. Porque... É a pessoa que espera. Porque Deus não me deu essa graça. Porque Deus não fez isso comigo. Porque eu não tive... meus pais fizeram isso. A pessoa que espera. Preguiçoso. Quem fica esperando. A esperança é diferente. A esperança é você ter certeza que você vai conseguir algo que ainda não está aqui com você, mas você vai conseguir aquilo porque seu Deus é fiel. Seu Deus é bom. Você tem certeza. E por causa disto, que eu tenho certeza, é que eu vou trabalhar, que eu vou lutar, que eu vou ir atrás, eu vou correr atrás. Por quê? Porque eu tenho esperança. Eu sei que está reservado para mim. Eu sei que Deus reservou para mim. Tá lá, reservado para mim. Mas eu vou correr atrás. Eu vou lutar. Eu vou fazer de tudo. Isso é esperança. Isso é esperança. O esperar é a atitude passiva do preguiçoso que simplesmente cruza o braço e espera. E aí tem uma coisa muito importante que eu queria que, se você me deixasse falar. Por favor. O que Deus faz na vida da gente? Ele vai fazer aquilo que é impossível. Porque o possível é você que faz. Possível você que faz. Exatamente isso. Possível você que faz. Então, por que o milagre é o impossível? Quando uma coisa se torna impossível, aí sim Deus vem e realiza o milagre. Pá. Mas se você pode fazer, Deus não vai fazer para você. Ele vai. Pode. É verdade. Se você pode, né? Mas é verdade. Você também pode, você pode fazer. Deus não vai fazer para você. Deus vai te dar força, vai te dar saúde, vai te dar alegria, vai te dar inteligência, vai te dar... Para você fazer! Muito bem.
Pra você fazer, isso que é importante. Isso é o possível. E você isso vai... é possível. É possível. Então as pessoas falam assim, vou rezar pra Deus me ajudar a ganhar na loteria. Não, ele não vai te ajudar. Por quê? Porque é possível você ganhar. Se é possível, Deus não precisa te ajudar. É possível por quê? Se você ganhou, tornou-se possível. Se você jogou, tornou-se possível. É uma possibilidade. 1 em 1 milhão? Mas é uma possibilidade. Então, Deus não adianta rezar para Deus te ajudar a ganhar na loteria, que ele não vai te ajudar. Por quê? Porque isso é possível. Possível. Agora, as outras coisas, então, o que é possível, você vai fazer. Você vai correr atrás. Deus colocou o que em você? A força da esperança. É uma virtude. Sim. Foi que ele tá dizendo, ó, tá reservado pra você. Então vamos lá, corre atrás. Corre atrás. Vai, meu filho, força! Tá lá reservado, tá lá reservado. Corre atrás e vai. Se ficar parado esperando, não vai acontecer. Mas vai atrás, você vai conseguir. Ah, mas alguma coisa se tornou impossível. Ah, pai, se tornou impossível, então deixa que eu faço. Aí tem a humildade de pedir. Justamente. Porque... Se tornou impossível, aí Deus realiza o que a gente chama de milagre. Aquilo que é impossível, Deus torna possível. Nossa, padre. E ó, só Muito pra concluir, eu comecei antes nos bastidores falando pra Deus. Ó, o padre já virou Deus. Falando pro padre, Deus ajuda quem cedo madruga. E ele falou, Deus ajuda quem se ajuda. Então fica com essa mensagem aí pra vocês. E antes de acabar, o que o padre pode? O padre pode... Tudo... eu pego de surpresa. Interessante. Eu tudo posso. Olha. Como diz São Paulo, tudo eu posso. Aliás, tudo nós podemos. Mas nem tudo nos convém. Gente! Amém, padre, sua bênção. Eu nem pedi bênção pro senhor. Não. Eu nem pedi, me perdoa a sua bênção agora. Deus abençoe. Abençoe todo mundo do Vocês canal. corta isso, põe no começo pra parecer que tá pedindo a bênção no começo. Jamais. Obrigada. Nada, o senhor deu uma aula pra gente de espiritualidade. Parabéns. E tudo. Olha, muito bonito. Parabéns, sucesso. E obrigado por você ter chamado pra participar. Eu que agradeço por ter aceitado. E muito obrigada por estar aqui. E agradeço a produtora 716, que elas são maravilhosas, que eu amo de paixão. E que estão me dando essa possibilidade de estar aqui. Amém. Muito obrigada ao estúdio. Obrigada a todos. Vocês são maravilhosos. Abençoe as pessoas, abençoe eu também, Deus abençoe você, reza por vocês, reza pra gente também. E quando for comentar o vídeo, só fala coisa boa. Por favor. E lembra que você tudo pode naquele que te fortalece, mas que tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Presta atenção. Isso mesmo. Obrigada, pai.